Aula do dia 16 de junho de 2020, às 8h40, iniciando agora com o tema erro de tipo e erro de proibição. Dá um ajustinho aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre o erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo é o centro da aula de hoje. O erro de proibição eu vou falar rapidamente sobre as linhas gerais, porque vocês verão essa matéria no estudo da culpabilidade. Quando forem falar de potencial consciência da ilicitude, o professor do segundo semestre vai abordar o tema também, certo? Vamos virar aqui um pouquinho, esconder a bagunça. Tá meio complicado, né? Então, pessoal, nós estudamos até aqui, do direito penal 1, todas as circunstâncias referentes aos princípios do direito penal, aplicação da norma penal, aplicação da lei no tempo, aplicação da lei no espaço, territorialidade, extraterritorialidade. Depois nós ingressamos no estudo da teoria do crime. Falamos do fato típico. Dentro do estudo da tipicidade, nós falamos sobre a conduta, sobre a conduta comissiva, a conduta omissiva. Falamos também sobre a consumação, falamos sobre a tentativa, falamos sobre o dolo, falamos sobre a culpa. E aí hoje chegamos ao estudo do erro. E o que acontece em relação ao erro? Bem, o ser humano, ele é falível. Vocês sabem que nós podemos nos equivocar, e nesse equívoco a gente pode praticar um fato considerado criminoso, incidindo em erro. E o que é o erro para o direito penal? O erro para o direito penal é uma falsa percepção da realidade. O agente que incide em erro, ele tem uma interpretação equivocada do mundo perceptível aos seus sentidos. Ele não compreende corretamente aquilo que o circunda naquele momento. E nesse momento em que ele tem uma interpretação errada da realidade, ele pratica um fato que recebe a relevância penal, e esse fato receberá o devido tratamento à luz do erro. Como nós estudamos até aqui, o tipo penal é uma descrição abstrata de um modelo hipotético de conduta humana que, uma vez praticado no mundo real, receberá um apenamento previsto pelo Estado. Então, quando o legislador cria os tipos penais, ele faz uma descrição abstrata de uma conduta, por exemplo, matar alguém, e se o sujeito, no mundo real, incide nessa conduta de matar alguém, ele receberá uma pena imposta pelo Estado, que no caso do homicídio é de 6 a 20 anos. Nós estudamos também que a conduta humana pressupõe, para a tipificação de um crime, que ela seja voluntária e consciente. O ser humano, para que sua conduta receba relevância penal, ela deve ser consciente e voluntária. Consciente porque o sujeito deve ter a representação, ou seja, o entendimento, a compreensão de tudo aquilo que está ao seu redor, para que com essa compreensão ele decida pela prática do crime. E uma vez que ele tem essa representação, essa consciência de tudo que o circunda, é necessário também a vontade. E vontade vem a ser a força motriz que, a partir da conduta humana, muda o curso causal, muda o curso natural dos desdobramentos.
Tudo isso nós estudamos nas aulas anteriores. Dolo, portanto, é a consciência e a vontade dirigidas finalisticamente à produção de um resultado previsto na norma penal como crime. Só que muitas vezes o ser humano atua sem a consciência do que está acontecendo, sem a efetiva representação de tudo aquilo que permeia o tipo penal. O erro de tipo é justamente o momento em que o sujeito atua sem conhecer, sem a consciência de uma ou algumas das elementares de um fato previsto na lei como crime. No erro de tipo, falta ao sujeito o conhecimento de uma ou de algumas elementares do crime. Elementares, pessoal, que eu já disse nas aulas passadas, que são aquelas circunstâncias fundamentais, basilares, que compõem a descrição abstrata de um crime. Então, no crime de furto, você tem subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Então, quais são as elementares do furto? A subtração, a intenção do agente de que seja para si ou para outra, a coisa, que essa coisa seja alheia e que essa coisa seja móvel. Cada elemento dessa descrição é o que a gente chama de elementar. E na falta de uma delas, não há crime. Como eu disse a vocês, o princípio da estrita legalidade, da taxatividade e da tipicidade impõe que, para a conformação de um crime, é preciso a conformação de todos os elementos da descrição típica do crime. Com a falta de apenas um deles, não estará configurado o crime. E é aqui que entra o erro de tipo. No erro de tipo, o agente atua em erro quanto a alguma ou algumas das elementares. No exemplo que eu recebi quando eu era aluno, vamos supor que um agente, o cidadão Caio, vá a uma festa usando um chapéu. Chegando à festa, ele retira o chapéu e coloca na chapelaria. Se diverte na festa durante toda a noite e, no momento de ir embora, resolve pegar novamente seu chapéu, ocasião em que, por erro, por engano, ele pega o chapéu de Tício, que, por sinal, era muito parecido com o seu, e leva o chapéu de Tício embora. Nesse caso, houve subtração? Houve. Houve subtração para si? Sim, porque o Caio pegou o chapéu para ele. Houve subtração de uma coisa? Sim, o chapéu é um objeto material e, como tal, definido como uma coisa. Essa coisa era móvel? Sim, o chapéu é móvel. Você pode transportá-lo de um lugar para o outro sem que ele perca suas propriedades. Essa coisa era alheia? Sim, mas na cabeça de Caio, não. O Caio agiu em erro. Ele agiu acreditando piamente que estava colhendo o seu próprio chapéu, e não o chapéu de Tício. E, portanto, ele teve uma falsa representação da realidade. Ele acreditava que aquele chapéu era seu, e, portanto, não haveria aqui a conformação de um crime de furto, porque se ele pega o que é dele, não é coisa alheia, a coisa própria não é alheia. Então, pessoal, no mundo real, houve uma subtração de coisa alheia móvel, mas na perspectiva de Caio, ele estava pegando novamente um objeto que lhe era próprio, porém sem perceber que, na verdade, estava pegando o chapéu errado. Então, Caio atuou em erro de tipo, porque ele teve uma falsa representação da realidade. Ele não percebeu que aquele chapéu não era dele. E segundo a dicção legal, o erro de tipo exclui o dolo, ou seja, não havia em Tício, em Caio, naquele momento, a vontade livre e consciente dirigida à subtração de uma coisa alheia móvel.
Naquele momento, a intenção do Caio era apenas pegar o chapéu que ele acreditava ser dele próprio e pôr de novo na cabeça. Então, se o erro de tipo exclui o dolo, não há mais tipicidade e, portanto, não há crime. Porque nós estudamos que o dolo compõe a tipicidade, que, por sua vez, compõe o conceito analítico de crime. Sem o dolo, não há crime, salvo a previsão do crime culposo. Nós vamos falar daqui para frente. Mas, reparem, o erro no qual o Caio incidiu retira dele o dolo, que é a vontade livre, consciente e deliberada de subtrair uma coisa alheia. Ele não quis fazer isso. Quando ele pega o chapéu, ele queria pegar o próprio chapéu. Então, o erro de tipo, pessoal, ele exclui a tipicidade. No caso do exemplo, não houve furto. Por quê? Porque Caio não teve uma real percepção da verdade. Ele não compreendeu que aquele chapéu não era dele. Então, se o agente atua em erro de tipo, ele possui uma vontade viciada. A vontade viciada em que sentido? Porque em nenhum momento ele quis subtrair coisa alheia móvel. E, portanto, nós não poderemos imputar a Caio o crime de furto. Certo? Então, conforme a doutrina, o erro de tipo, segundo o professor Eugênio Raul Zaffaroni, ele é a cara negativa do dolo. O que isso quer dizer? O crime pressupõe, a tipicidade penal pressupõe que o agente atue dolosamente ou culposamente, quando a lei prevê o crime culposo. Mas se o agente atuou em erro, o dolo fica excluído. Não se pode dizer que uma pessoa que atua em erro sob a percepção da realidade tenha atuado com uma vontade deliberada de praticar um crime. Então, resta afastar do dolo, sendo possível, entretanto, punir a pessoa a título culposo, porém, desde que aquela figura típica preveja a possibilidade da prática de um crime culposo. Como no exemplo que eu dei, o Caio não cometeu o crime de furto porque ele não sabia que o chapéu não era alheio, era do Tício. Então, o dolo dele fica afastado, sendo possível a punição de Caio a título culposo. Porém, não existe o crime de furto culposo. O furto somente se consuma na forma dolosa. E, portanto, nesse exemplo do chapéu, o Caio não responderá por nada. Perceberam? Então, o erro de tipo exclui o dolo, mas permite que se puna o agente por uma conduta culposa. Mas se aquele crime em específico não tem a previsão da modalidade culposa, não há apenamento algum. Fica, portanto, nesse caso do furto, afastada qualquer possibilidade de apenamento pelo direito penal. Certo? Então, qual que é a regência legal do erro de tipo no direito penal? A regência legal do erro de tipo no direito penal, ela se encontra disposta no artigo 20 do Código Penal, que diz o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, repare, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Então, o Tício, nesse exemplo, o Caio, não teve o dolo de furtar, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Seria possível punir o Caio por furto culposo se houvesse a previsão legal do furto na modalidade culposa, mas não existe essa previsão. Então, no exemplo que eu dei aqui, de pegar o chapéu alheio pensando que era o próprio, o agente incidirá em erro de tipo
e fica afastado de qualquer possibilidade de apenamento, porque não existe furto culposo. Outro exemplo de erro de tipo, é um exemplo famoso da doutrina, é o do caçador que está num safari, caçando urso, sei lá, e ele está com um companheiro de caça. Né? Dois amigos vão caçar urso. Isso aí é lá na América do Norte, né? Podemos trazer para o Pantanal, né? Dois amigos foram caçar uma onça no Pantanal. E aí, um dos amigos, muito brincalhão, tem a brilhante ideia de, naquele momento, ali no meio da selva lá, ele queria pregar uma peça no amigo, que estava com um rifle na mão. Falou, eu vou fingir que eu sou a onça, para dar um susto nele. E aí esse amigo brincalhão se esconde atrás de um arbusto, começa a chacoalhar o arbusto e fazer barulho, para assustar o amigo. E o amigo, pensando se tratar da iminência do ataque de uma onça pintada, conhecida por sua ferocidade, aponta o rifle e dispara um tiro letal, que vem a matar o amigo. Vejam, nesse caso, o jovem caçador que atirou na direção do arbusto, acreditando que se tratava da iminência do ataque de uma onça, ele matou o amigo dele. Mas ele tinha consciência de que estava atirando em uma pessoa? Não. Na cabeça dele, ele acreditava que estava disparando contra um animal selvagem, a onça, cuja caça estava autorizada pelo IBAMA, suponhamos. Ele não tinha, portanto, a representação, a consciência de que atrás daquele arbusto estava uma pessoa. Portanto, nesse exemplo hipotético, ele praticou o crime do artigo 121 do Código Penal. Vejam, pela redação do artigo 121, matar alguém. Ele matou, esse alguém é o companheiro dele. Mas ele incidiu em erro, porque naquele momento ele dirigiu sua conduta finalisticamente a aniquilar o animal que estava premido na iminência de desferir um ataque. Então ele tinha uma falsa percepção da realidade. Ele atuou em erro. Então ele não cometeu o crime de homicídio, porque ele não sabia e nem imaginava que pudesse estar atirando em seu companheiro de caça. Ele não atuou sabendo ou imaginando que estava atirando em alguém para matar. Então voltemos aqui agora ao artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Então, nesse exemplo do jovem caçador, ele não teve o dolo de matar alguém. Ele não teve a intenção voluntária e consciente de ceifar a vida de alguém. Faltando o dolo, nós poderemos arguir acerca da possibilidade de um homicídio culposo. Por quê? Porque o próprio artigo 20 diz: mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Nesse caso, pessoal, o fato de ele ter atirado no arbusto, acreditando que se tratava de uma onça feroz, mas na verdade ele veio a matar o companheiro, o dolo está excluído. Não houve intenção, não houve conduta voluntária e consciente dirigida à produção do resultado morte. Afasta-se o dolo. Sobra a culpa. Por quê? Porque o crime de homicídio prevê a modalidade culposa. No artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, nós temos a modalidade culposa de homicídio. Mas aí percebam, é possível, é permitida a punição pelo crime culposo, se previsto em lei. O homicídio culposo está previsto em lei,
Mas teremos que verificar também se o agente, naquela situação, atuou culposamente, ou seja, com imprudência, negligência ou imperícia. Somente será possível puni-lo a título culposo se ele tiver violado o seu dever objetivo de cuidado. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, o cidadão está caçando onças no Pantanal, juntamente com um amigo. Esse amigo resolve pregar uma peça, fazer uma brincadeira com outro amigo e se esconde atrás de um arbusto e começa a balançar o arbusto se passando por uma onça. Ocasião em que o amigo, achando que seria iminentemente atacado por uma onça, desfere um tiro fatal. Nesse caso, ele atuou em erro de tipo? Atuou. Atuou porque ele não tinha a representação, a consciência de que ali atrás do arbusto havia uma pessoa. Ao desferir esse tiro, ele atuou com negligência, imprudência ou imperícia? O caso concreto que vai dizer, mas nesse exemplo fica evidente que o sujeito não atuou de forma imprudente, não atuou de forma negligente ou não atuou de forma imperita. Por quê? Porque naquela situação em que eles estavam, conforme o exemplo que eu estou passando aqui agora, seria razoável pensar que aquela ali era realmente a iminência de um ataque de onça. Por quê? Porque eles estavam no meio da selva, no Pantanal. Então, não se pode imputar ao sujeito que atira no arbusto que ele tenha violado o dever objetivo de cuidado. Qualquer um de nós, na situação igual a dele, acreditaria que aquela era a iminência do ataque da onça. Por quê? Porque o amigo brincalhão estava se passando por uma onça. Então, qualquer um de nós apontaria o rifle e atiraria. Então, nesse caso, pessoal, ele não responderá nem pelo homicídio doloso e nem pelo homicídio culposo. Tá certo? Então, outro exemplo de erro de tipo que eu aprendi na minha faculdade, aqui eu vou parafrasear meu professor saudoso, Frederico do Espírito Santo Araújo. Vamos supor que o doutor Lucas, boa noite, doutor Lucas, eu te cumprimentei, chegou a um baile, ocasião em que ele viu uma moça muito vistosa, uma moça bonita, com seios praticamente à mostra, era um baile funk, uma moça com um corpanzil, com curvas volumosas, uma beleza estonteante, ocasião em que Lucas, pelo seu porte físico da moça, suas curvas esculturais, seus seios fartos, sua cintura, seu quadril, ele não teve dúvida de que se tratava de uma jovem maior de 14 anos. E o Lucas, como grande estudioso, ele disse: só há crime de estupro de vulnerável se ela for menor de 14 anos. A idade para consentir com a prática sexual no Brasil é 14 anos. Então, se ela tem mais de 14 anos, ela é capaz de consentir com os atos libidinosos que eu pretendo praticar com ela. E aí o Lucas tem relações com essa moça e logo após ele descobre que ela tem, na verdade, 13 anos e 11 meses. Veja, naquela situação, pelo contexto em que o Lucas se encontrava, ele estava num baile funk, onde se presume, se espera que apenas seja franqueado o acesso de pessoas maiores de idade. Eu falei que a menina tinha 16, é 18, tá? O Lucas pensou que ela já tivesse 18 anos. O Lucas já tem 20. Então o Lucas pensou que ela já tinha 18 anos, porque ela estava num baile. Ele imaginou que num baile
se franqueia o acesso apenas a pessoas maiores de idade. Ele pensou que ela tivesse 18 anos, dada o seu corpo escultural e volumoso. Porém, foi surpreendido ao olhar a identidade da moça após as relações sexuais e descobrir que, na verdade, ela era uma menina, uma adolescente, de 13 anos e 11 meses. E, como tal, Lucas praticou crime de estupro de vulnerável. Repare, naquela situação, o Lucas teve uma falsa percepção da realidade. Ele, ao olhar para a menina, ele acreditava piamente, pelas circunstâncias em que ele se encontrava e pela pessoa para a qual ele olhava, que se tratava de alguém maior de idade. Não tinha ele como perceber, naquele contexto, que aquela menina era menor de idade, menor do que a idade sexualmente permitida no Brasil, é 14 anos. Razão pela qual ele manteve relações sexuais com um vulnerável, porém acreditando se tratar de uma pessoa capaz de consentir com o ato sexual. E aí fica a pergunta: houve o crime de estupro de vulnerável? E a resposta: não, pois Lucas agiu eivado de erro de tipo. Ele acreditava que se encontrava diante de uma pessoa maior de idade. Aqui, portanto, faltou a elementar menor de 14 anos. Vamos lá ver o tipo penal do artigo 217, 217A. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, você vai para lá. Parar a partilha. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, qual é o crime? O crime é o crime do artigo 217A, que é o crime de estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Teve conjunção carnal? Teve. Teve ato libidinoso? Um ou outro ou os dois? Teve também. Com menor de 14 anos? Sim. Mas, segundo a consciência do Lucas, a representação que ele fez da realidade daquele momento no qual ele estava inserido, aquela menina era maior de 18 anos. Portanto, ele incidiu em erro de tipo. Faltou a ele o conhecimento integral de todas as elementares que compõem o artigo 217A. Faltou a ele conhecimento de tudo aquilo que é requisito para a conformação do crime de estupro de vulnerável. Naquela situação concreta, ele quis ter relação sexual? Quis. Quis ter essa relação sexual com a menina? Quis. Que ela sabia ele que ela era menor de 14 anos? Não, ele não sabia. Então, nesse caso, resta afastado o dolo. Está afastada a consciência e a vontade dirigida à produção de um resultado previsto na lei como crime. Mas é possível a punição do Lucas a título culposo. Mas existe o estupro de vulnerável culposo? Não. O estupro de vulnerável apenas se consuma na forma dolosa. Então, nesse caso, havendo esse erro de tipo, está excluído o dolo, não existe a previsão do estupro culposo, o Lucas não responderá por nada. Tá certo? Meu professor, Lucas, e demais colegas, ele falava que julgou um processo, um erro de tipo desse, meu professor saudoso, doutor Frederico, ele é juiz lá em Montes Claros, ele dizia que julgou um processo desse, que o cidadão teve relações sexuais com a menina
menor da idade na qual ela pode consentir com o ato sexual, e que quando a menina entrou no fórum, ele pensou, até eu enganava. E aí eu lembro desse exemplo porque ele disse, até eu me enganava na situação, porque a vítima realmente tinha todas as formas de uma mulher já bem desenvolvida. E realmente isso tem sido uma questão interessante nesses exemplos do estupro vulnerável, porque o homem médio não pede a identidade de alguém para checar a idade. Não se tem notícia de que o homem mediano, o homem com a diligência ordinária, vai lá e fala, menina, antes de eu sair com você, antes de eu conversar com você, me mostre o RG, por favor. Aí ela mostra, você fala, ah, sim, então vamos conversar. Isso não existe. Então, o erro de tipo, ele parte de uma noção do que é razoável para um ser humano comum, razoável para o homem médio, o homem com uma diligência ordinária, um homem que não é nem acima nem abaixo dos demais, um homem comum. Então, justamente quando você olha para aquela situação, você fala assim, o que o homem comum faria? Numa situação de você estar na dúvida. Se há um erro sob a percepção dos elementos do tipo, você pergunta assim, o que o homem comum faria? Certo? E aí você tem a conclusão em relação ao erro de tipo. Então, quais são as consequências de nós termos uma situação concreta na qual o agente atuou incidindo em erro? Nós temos, então, que verificar o que isso implica na prática. E aí nós temos duas espécies de erro. O erro de tipo invencível e o erro de tipo vencível. O erro de tipo invencível é aquele que o agente não poderia evitar e ninguém na mesma situação que ele poderia evitar. O erro de tipo invencível é também chamado de excusável ou desculpável. O erro de tipo vencível é também chamado de excusável ou desculpável, ou seja, o direito penal te desculpa por esse erro. Fala, não, está desculpado. Qualquer um no seu lugar teria errado, absolutamente. É um erro que apaga o dolo e a culpa. Ele apaga tudo. É um erro impossível de ser evitado. Por isso ele é invencível. Nem mesmo o homem mais diligente, mais perspicaz, poderia ter evitado esse erro. E aí o direito penal o perdoa por isso, o desculpa. Então, no erro de tipo invencível, ou excusável, ou desculpável, resta afastado o dolo e também a culpa. No exemplo do caçador novato, que está caçando com um amigo lá no Pantanal, e aí o amigo tem a brilhante ideia de se passar por uma onça e se esconder atrás de um arbusto e começar a gritar e balançar como se fosse uma onça. Ocasião em que o amigo desfere um tiro de rifle. Esse erro era invencível. Por quê? Porque qualquer um, nas mesmas circunstâncias, de uma caça perigosa, como é a caça de onça, teria tido a mesma reação, que é repreender o animal feroz com um disparo. Então, naquela situação, o agente atuou em erro de tipo invencível, que afasta o dolo e a culpa, tornando assim o fato atípico. Esse exemplo do tiro, o agente não responderá por nada. Não responderá por homicídio doloso nem homicídio culposo. O fato será considerado indiferente penal, porque lhe faltou absolutamente a compreensão da realidade. Ele atirou sem saber que estava atirando em um ser humano. E não tinha como pensar que estavam atrás daquele arbusto um ser humano. Já do outro lado,
nós temos o erro de tipo vencível, ou inexcusável, ou indesculpável. O erro de tipo vencível, ou inexcusável, ou indesculpável, é aquele por meio do qual o agente, por meio de um mínimo de diligência, poderia ter evitado o resultado. Se ele tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, ele poderia ter percebido que atrás daquele arbusto havia uma pessoa e não um animal. De modo que no erro de tipo vencível, ou inexcusável, ou indesculpável, embora o dolo reste afastado, é possível a punição a título de culpa. Nesse caso, o agente responderia por homicídio culposo. Vamos dar um exemplo aqui agora. Vamos supor que nesse lugar onde eles foram caçar, não fosse exatamente o ponto no qual ocorreria a caça às onças, mas fosse uma base de apoio anterior à reserva ambiental. Todos exemplos hipotéticos, tá, gente? Fosse uma base operacional anterior à reserva ambiental, onde ocorreria a caça de onças. E vamos supor que eles estivessem nessa base, na qual estavam vários caçadores, inclusive as famílias dos caçadores, inclusive os filhos dos caçadores também estavam lá, mas ali era uma base, vamos supor, um acampamento que servia de base para que no dia seguinte os caçadores pudessem ingressar na selva, na mata fechada, para caçar os animais. E vamos supor que nesse ambiente, ali na beiradinha, com várias crianças correndo e brincando de esconde-esconde o tempo todo, corre para lá, corre para cá, esconde atrás da árvore, esconde atrás do arbusto, esconde atrás de uma pedra. Vamos supor que nesse local, o amigo brincalhão tem a ideia de se passar por uma onça que ia fazer um ataque ao caçador novato. Vejam, nesse exemplo, que eu mudei aqui um pouco, eu já retirei eles dois lá de dentro da selva e coloquei eles no lugar no qual estava cercado de pessoas, inclusive crianças. Já coloquei eles num cenário diferente. Aqui, o amigo brincalhão vai fazer a mesma brincadeira. Se passar por uma onça, esconder atrás de um arbusto e fingir que vai atacar o amigo novato, caçador novato. Mas reparem, o caçador novato está em um outro local, cheio de pessoas, cheio de famílias, cheio de crianças brincando, inclusive de esconde-esconde. Eu falei isso no exemplo. Então, reparem, se nessa mesma situação ele resolve atirar, aqui ele já atuou de uma forma imprudente. Por quê? Porque ele violou um dever objetivo de cuidado, já que nesse local no qual ele estava circundado por vários caçadores, várias famílias, várias crianças, ele deveria ter antevisto a possibilidade de atingir alguma pessoa, inclusive alguma criança, porque ele sabia que lá estava cercado de pessoas, inclusive crianças brincando de esconde-esconde. Reparem a diferença. No primeiro exemplo, eles estavam já dentro da selva, no local propriamente destinado à caça. Ele não tinha como pensar que aquela coisa que estava atrás do arbusto fosse outra coisa que não o animal, a onça, preparando o ataque. Já nesse contexto do acampamento, ele poderia prever a possibilidade de que fosse uma pessoa ou uma criança brincando. De modo que, se nesse segundo exemplo ele resolve desferir o tiro, aqui nós teremos um erro de tipo vencível. Por quê? Porque se ele tivesse um pouquinho mais de diligência, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho menos de precipitação, ele poderia perceber que ali atrás era uma criança brincando, ou era um amigo dele brincando com ele, e aí o tiro fatal teria sido evitado.
Então, essa é a diferença do erro de tipo vencível para o erro de tipo invencível. Nos dois erros de tipo, o dolo está afastado. A vontade livre e consciente está afastada. Mas no erro de tipo vencível, é possível a punição a título culposo, se o crime prevê a modalidade, se o crime previr a modalidade culposa. Então, nesse exemplo aqui, no segundo exemplo, será possível ao agente responder pelo crime de homicídio culposo. Tá certo? Qual que é a dificuldade? Só o caso concreto vai nos mostrar, mediante interpretação, se o erro de tipo foi invencível ou excusável, ou se o erro de tipo foi vencível ou inexcusável. Então, pessoal, é a partir da interpretação do caso concreto. Eu queria aproveitar para falar com vocês o seguinte: daqui 20 anos de formados, vocês não vão saber lembrar o que é excusável ou inexcusável. Vocês não são burros, tá? Essa palavra é do capeta. Então, eu estou sabendo falar porque eu estudei hoje para dar aula. Amanhã eu esqueci. Não tenham medo. Mas excusável é desculpável e inexcusável é indesculpável. Eu acho mais fácil lembrar assim do que falar excusável igual... eu já me confundia. Excusável igual invencível e inexcusável igual vencível. Mas, de toda forma, eu coloquei numa tabelinha do senhor nas aulas passadas, tá? Mas é uma palavrinha do capeta, viu? E ela cai na OAB. Porque a própria lei usou a palavra excusável para falar do erro de tipo invencível, tá? Mas então, gente, é direito, né? Não é curso de gastronomia, é direito. O professor, então? Educação física, é coisa difícil aqui. Então, se cai uma pergunta dessa numa prova oral... Mas o direito é o direito. Então, se cai uma pergunta dessa numa prova oral das que o senhor já fez, eu tinha tomado bomba. Não, porque a gente tem que dar uma... Improvisada? Enrolar, né? A minha pergunta foi sobre estupro. E era um tema que eu, por atuar na jurisdição federal a vida inteira, eu não tenho domínio de crime estadual. Mas eu respondi a pergunta porque era um julgado do STJ e eu disse para vocês, vocês têm que ler informativo, vocês têm que ler informativo, vocês têm que ler informativo. Mas era a interpretação, a pergunta para mim foi se é possível estuprar alguém sem tocar na pessoa. E aí eu disse, sim, excelência, porque o STJ reconheceu a admissibilidade do estupro contemplativo. Mas isso aí vocês vão estudar lá na parte especial, tá certo? Então, essa era a minha pergunta. Mas essas palavras, que é igual inexcusável e excusável, você tem que tentar criar um mnemônico, certo? Por exemplo, você atrela a palavra inexcusável a vencível ou indesculpável, né? O né? Alguma coisa você tem que criar. Mas eu pus isso na tabelinha, tá? Mas é igual eu, por exemplo, eu lembro que no primeiro semestre de Direito, quais são os objetivos fundamentais da Constituição Federal, da República Federativa do Brasil, na Constituição de 88? Congarepo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir, não sei o quê, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos sem discriminação. Cria um mnemônico. Isso vai acontecer o resto da vida. Tá? Mas, ó, fundamentalmente, o que a gente tem que entender, André e Lucas? A gente tem que entender o que é o erro de tipo vencível e o que é o erro de tipo invencível. Mais do que a nomenclatura, você vai receber na sua prova da OAB um caso. E é nesse caso concreto que você vai entregar a resposta. Mas repare, se você julgar com bom senso, você chega na resposta. Direito é lógica. Tirando algumas decisões de alguns tribunais, direito é lógica. Então, repare, pergunte-se no caso concreto, no erro de tipo aqui, vencível ou invencível, se o agente faria diferente, se algum de nós faria diferente naquele mesmo contexto. Nesse segundo exemplo aqui, me parece evidente.
Faltou um pouquinho de precaução. Faltou um pouquinho de diligência. No primeiro exemplo, não. Qualquer um daria o tiro. Qualquer um daria o tiro. Você não tinha como saber que ali não era a onça pintada. Era o seu amigo brincalhão, que agora está com o Papai do Céu. Certo? Então, pessoal, além da nomenclatura do erro de tipo vencível ou invencível, nós temos o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Esse tema começa a ficar interessante aqui. No erro de tipo essencial, o agente atua se equivocando sobre uma circunstância elementar do crime. Uma circunstância que compõe um elemento estruturante do crime. O erro de tipo essencial é o erro de tipo. A gente chama de erro de tipo essencial uma subdivisão do erro de tipo. Mas o erro de tipo essencial é o próprio erro de tipo que eu estou falando aqui. É você matar o amigo pensando ser a onça. É você ter relação sexual com a menor de 14 anos pensando que ela era maior de 18. É você casar com alguém casado sem saber que essa pessoa era casada. É você furtar o chapéu alheio pensando que era seu. Esse é o erro de tipo essencial. Ele incide sobre o elementar da figura típica. Elementar que eu torno a falar são as circunstâncias que compõem a descrição do crime contido no Código Penal. Então, ao pegar o chapéu que eu achava ser meu, eu errei sobre elementar alheio. Ao matar o meu amigo acreditando ser um urso, eu errei sobre elementar alguém do crime de homicídio, matar alguém. Ao ter relações sexuais com a menina menor de 14 anos, pensando que ela era maior de 18, eu errei sobre elementar menor de 14 anos, do crime de estupro de vulnerável. Ao me casar com pessoa casada sem que eu soubesse essa circunstância, eu errei na elementar casado, no crime de bigamia. Então, esse é o erro de tipo essencial. Ele incide sobre as elementares, as circunstâncias estruturantes do crime. Já o erro de tipo acidental, ou erro acidental, ele incide sobre elementos marginais, ou elementos não centrais da descrição típica do crime. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um ladrão entrou na casa do André para subtrair uma correntinha de ouro avaliada em R$ 5.000. E no momento em que ele ingressou na casa, ele se dirigiu ao quarto do André, abriu o seu porta-joias, desse tamanho, e enfiou a mão e pegou uma correntinha de latão, uma bijuteria, sem saber. Ele acreditava estar pegando um objeto de ouro puro, 18 quilates, avaliado em R$ 5.000, mas na verdade ele estava pegando uma bijuteria vagabunda, avaliada em 20 conto. O André comprou na festa de Nossa Senhora da Abadia. Não, como é que ela chama? Aqui em Vazante, Nossa Senhora da Lapa. Nossa Senhora da Lapa, isso mesmo. E aí, eu pergunto a vocês, nesse caso, houve um erro por parte do bandido, por parte do criminoso? Houve erro. Mas esse erro é um erro essencial? Não. Por quê? Porque ao ingressar na casa de André para subtrair para si coisa alheia móvel, embora ele tenha tido a intenção de subtrair uma corrente de ouro, 18 quilates, avaliada em R$ 5.000, ele incidiu em erro sobre o objeto do crime. Mas esse erro é um erro marginal, secundário, acidental.
a descrição subtrair coisa alheia móvel está perfectibilizada no mundo real. Ainda que ele não tenha logrado alcançar o objeto que era o seu desiderato inicial, que era a corrente de ouro, ele subtraiu coisa alheia móvel. E, portanto, o crime de furto está consumado. Perfeitamente consumado. Então, nessa hipótese aqui, nós temos um erro acidental que não desconstitui o fato típico. Então, esse erro acidental é um erro sobre o objeto. Ele quis pegar ouro puro e pegou latão. Problema dele. Subtraiu para si coisa alheia móvel, crime de furto. 1 a 4 anos. Como é qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada, destreza, que eu falei que ele pulou para a casa do André, furto qualificado, de 2 a 8. Certo? Então, o erro, nesse caso aqui, de subtrair uma corrente de latão, uma bijuteria, achando que era de ouro, é um erro acidental, é um erro secundário. Ele é irrelevante para a configuração do crime de furto. Repare a diferença. No exemplo do chapéu, eu não sabia que aquele chapéu era alheio. Aqui não, eu sei que aquele objeto é alheio, mas não é o objeto que eu queria. Mas isso é um irrelevante para o direito. O que importa é que você está subtraindo para si coisa alheia móvel, ainda que essa coisa alheia não era a que você intencionava originalmente. Certo? Agora, onde é interessante o erro acidental? É no erro sobre a pessoa. Eu dei esse primeiro exemplo, que é o erro sobre o objeto, mas o erro acidental sobre a pessoa, ele tem efeitos próprios dispostos no Código Penal. Vamos supor, falando sobre erro sobre a pessoa, vamos começar com um exemplo. Vamos supor que o Caio, com a intenção de matar o pai dele, Caio Richthofen, com a intenção de matar o pai dele, para ficar com a herança, tenha preparado uma tocaia para matar o próprio pai. E o plano era simples. O plano era, sabendo que o pai estaria na festa de Nossa Senhora da Lapa, o plano era chegar e desferir uma facada mortal. Vamos mudar uma facada? Um tiro mortal. E sumir no meio da multidão, de modo que ninguém saberia quem foi que deu o tiro. E aí, no dia no qual estava marcado, né, planejado a execução desse crime, o Caio se dirige até a festa de Nossa Senhora da Lapa, avista um homem de costas, que tem a mesma estatura que o seu pai, e está usando um chapéu idêntico ao que o pai dele tem, a compleição física é a mesma, meio gordinho, e aí ele não tem dúvida, é a minha chance. Ocasião em que ele desfere por trás um tiro fatal que atinge a nuca da vítima. Ocasião em que a vítima cai ao chão e se percebe que, na verdade, não era o pai de Caio, era um amigo do pai de Caio que estava usando o chapéu emprestado pelo pai de Caio. Então, o Caio matou uma pessoa diversa daquela que ele intencionava matar. Houve crime de homicídio, pessoal? Sim, houve. Por quê? Porque Caio matou alguém. Ele tinha consciência e vontade dirigida a matar alguém? Sim. Esse alguém que ele matou era a pessoa que ele intencionava matar? Não, ele queria matar o pai e, por erro, ele matou uma pessoa diversa daquela que ele originalmente intencionava matar. Esse erro é um erro essencial, então? Não, por quê? É um erro acidental, porque ele não apaga a conformação das elementares do crime de homicídio. Continua existindo no mundo real
o ato de matar alguém. Agora, esse erro sobre a pessoa é um erro acidental. É um erro que permeia elementos secundários. Matou alguém. Quem é esse alguém é outra coisa. Porque o direito penal protege a vida, independente de quem seja. A vida humana no crime de homicídio, melhor dizendo. Independentemente de quem seja. Mas qual é a resposta para o direito penal para esse caso? Nesse caso, o Código Penal, no artigo 20, parágrafo 3º, tem uma regra especial que vai dizer assim: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Olha que interessante isso. Nesse exemplo, o Caio matou o amigo do pai, mas a lei penal vai considerar como se ele tivesse matado o próprio pai, de modo que incidirão sobre Caio todas as agravantes, como se ele tivesse matado o próprio pai. Inclusive, no artigo 61, inciso 2, a linha H, se eu não me engano, você tem a possibilidade, a previsão, melhor dizendo, do agravamento da pena em relação ao crime praticado contra a ascendente. E aí, nesse exemplo que eu estou dando aqui, a pena de Caio será agravada como se ele tivesse matado o próprio pai. Por quê? Porque essa era a intenção dele. O artigo 20, parágrafo 3º, determina que o direito penal substitua a vítima real pela vítima pretendida pelo agente. Quando ocorre erro sobre a pessoa, o Código Penal manda que nós troquemos as figuras da vítima pela pessoa em face da qual o autor tinha a intenção de cometer o crime. Então, vamos supor que a Suzane Richthofen tivesse chegado lá no quarto dos pais, naquele dia lá de 2002, determinado, desse a paulada. Porém, naquele dia, vamos supor que o casal Richthofen tivesse saído em viagem sem avisar ninguém, ocasião em que a empregada doméstica chamou o seu caso amoroso para ir para casa e eles estavam dormindo na cama dos patrões, vindo ela matar a empregada e o seu amante por engano. Nesse caso, a Suzane Richthofen seria condenada por homicídio como se tivesse praticado contra os pais. É um exemplo hipotético, né? No caso, ela matou os pais mesmo. Mas repare, o erro sobre a pessoa faz com que nós consideremos o crime como se tivesse sido praticado em face da pessoa originalmente tensionada, originalmente pretendida, com todas as consequências daí decorrentes. Agravamento da pena, consideração de qualificadora, se for o caso, tudo isso, substituam. Imagine, a mãe que, com a intenção de matar o filho, acaba matando o filho do vizinho. Ela vai responder como se tivesse matado o próprio filho, ainda que o filho esteja vivo da Silva ali. É o que manda o artigo 20, parágrafo 3º. Então, nesse erro de tipo nesse erro acidental sobre a pessoa, nós temos uma representação da realidade na qual o agente executa o crime perfeitamente. Ele quis matar alguém e matou alguém. Mas ele erra na representação da vítima. A vítima almejada foi errada. A vítima que ele tinha a intenção de atingir não foi atingida. Mas a execução do crime foi perfeita. Eu quis matar alguém e matei. Mas esse alguém que eu quis matar, eu não consegui. Então, o Código Penal tem a fórmula para isso. Troquem
como se você tivesse matado quem você tinha intenção de matar, e considere todas essas circunstâncias pessoais. Por quê, gente? Porque no artigo 61, você tem várias agravantes. Por exemplo, matar o ascendente é um agravante, matar o descendente é um agravante, matar a pessoa com a qual você mantém relações de coabitação é um agravante, matar a pessoa com a qual você tem relações domésticas, de afinidade, é um agravante. Então, tudo isso tem efeitos que você tem que verificar no caso concreto. Tá certo? Vocês estudarão isso quando falarem de dosimetria da pena. Estudarão as agravantes uma a uma e as atenuantes também. Então, o que importa aqui, no erro sobre a pessoa, você vai verificar as qualidades da vítima ideal e não real. As qualidades da vítima que o agente tinha a intenção de acertar e não a que ela efetivamente acertou. É um erro em relação à vítima atingida e não à execução do crime. Tá? Por que a gente tem que falar isso? Porque nesse exemplo aqui, só beber uma aguinha, tá? A voz falhando. Esse caso aqui, gente, a gente não pode confundir o erro sobre a pessoa, a gente não pode confundir com o erro na execução, também chamado de aberratio ictus. Fala aberratio ictus, mas escreve aberratio ictus. Por quê? Porque no erro na execução, a pessoa tem uma representação da vítima que ele quer acertar, ele tem uma representação real do crime que ele quer praticar, só que na hora que ele vai executar a ação material dirigida à produção do resultado criminoso, ele erra no uso dos meios executórios. Repare, dando um exemplo aqui agora, vamos supor que nessa mesma festa da Nossa Senhora da Lapa, o Caio avistou alguém que parecia ser o seu pai, olhou para essa pessoa e viu que era o pai dele, olhou de novo e teve certeza, não, é meu pai mesmo. E era o pai dele mesmo agora, nesse segundo exemplo. E aí ele aponta a arma e atira, porém ele erra o tiro que vem a pegar no José, que estava ao lado do pai dele. Nesse caso, você teve não uma falsa representação sobre quem era a vítima, mas sim um erro no uso dos meios executórios. Ele errou, foi erro de pontaria. No primeiro exemplo, ele errou sobre quem era aquela vítima, ele achou que era o pai dele e não era. No segundo erro, ele sabe que é o pai dele, mas ele erra no tiro, erra na pontaria. Qual que é a implicação prática, gente? A implicação prática é que, numa hipótese, nós estamos falando de erro sobre a pessoa, que é regido pelo artigo 20, parágrafo 3º, e na segunda hipótese, nós estamos falando de erro na execução, que é previsto no artigo 73 do Código Penal. Mas o que o artigo 73 do Código Penal diz? Ele diz assim: erro na execução. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, olha aqui, o revólver, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, ele queria acertar no pai e acertou no José. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa que ele intencionava atingir, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. O mesmo artigo 20, parágrafo 3º, que trata do erro sobre a pessoa. Então, tanto o artigo 20, parágrafo 3º,
Quanto ao artigo 73, embora um trate sobre erro sobre a pessoa e o outro trate sobre erro na execução, eles têm a mesma consequência prática. Qual é? Considerar a pessoa, as qualidades da pessoa atingida, como aquelas da pessoa que o agente almejava. O efeito final, o efeito prático é o mesmo. Só que o artigo 73 continua. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, nesse exemplo nosso aqui, o pai do Caio, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. O que é o artigo 70? O artigo 70, ele prevê o concurso formal de crimes. É aquela circunstância na qual o agente, com uma só conduta, pratica 2 ou mais crimes. Nesse caso, vocês vão estudar isso no próximo semestre, ele recebe a pena de um dos crimes, porém agravada de 1/6 a 2/3. Tá? Salvo se ele tinha a intenção dirigida aos dois resultados, aí ele recebe as penas somadas. Mas vocês vão estudar isso no capítulo de estudo das penas, tá? Mas, resumindo, tanto no erro sobre a pessoa, quanto no erro na execução, na aberratio ictus, a consequência final é a mesma. Nós consideraremos as qualidades pessoais da vítima pretendida e não da efetivamente atingida. Gente, a eficácia desse artigo 20, parágrafo 3º e 73 do Código Penal é tão grande que eu vou dar um exemplo para vocês não esquecerem. Se eu estiver num bar com o André e o André tiver um desentendimento comigo, por um motivo qualquer, ocasião em que o André saca a arma para me matar, e eu, naquele momento, só tenho uma solução: sacar minha arma mais rápido que ele e matar ele primeiro. E assim o faço. Saco minha arma imediatamente, e antes que o André pudesse pensar, disparo minha arma de fogo em direção a ele. Porém, erro o tiro e atinjo um bebê de 6 meses que estava no colo da mãe dentro desse bar. Qual crime eu cometi? A resposta, pessoal, por mais dolorosa que seja, é que eu agi amparado pela legítima defesa e não responderei por homicídio algum. Professor, mas o bebê morreu. Eu sei, mas o artigo 73 diz que se eu errei na execução do crime, porque eu tinha a intenção de repelir a injusta agressão que o André estava praticando contra mim, mas eu errei na execução da minha defesa e acabei atingindo a criança. Você deve considerar as circunstâncias pessoais do André, que era o meu agressor. E se o André era meu agressor, naquele momento eu repeli uma injusta agressão atual. E, portanto, eu agi albergado por uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. E se eu agi em legítima defesa, eu não pratiquei crime. Então, a morte do bebê, pessoal, será indiferente ao direito penal, nesse caso. Tá certo? Essa é a solução dada pelo artigo 73 do Código Penal. Eu estava prestes a morrer, o André ia me matar. Eu reajo diante de uma agressão atual e séria e fundada, ele estava com a arma apontada para mim, atiro nele, erro o tiro e pego o bebê. Matei o bebê, mas se considera que eu estava em legítima defesa em face de André. E essa legítima defesa me alberga, excluindo a ilicitude da minha conduta, de modo que eu não responderei criminalmente. Tá bom? Vocês não esquecem mais nunca esse exemplo.
Também vamos falar aqui agora de outra figura assemelhada, já está na tela, né? Que é uma hipótese de erro também, mas não mais um erro de pessoa para pessoa, mas sim de crime para crime. Nós temos a previsão do artigo 74 do Código Penal, que é o resultado diverso do pretendido, também chamado de aberratio criminis. Se escreve aberratio criminis. E o que o artigo 74 do Código Penal vai dizer? Que fora dos casos do artigo anterior, que é o artigo 73, que prevê as hipóteses de erro de pessoa para pessoa, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. O que diz o artigo 74, então, pessoal? No caso de aberratio criminis, ou resultado diverso do pretendido. Aqui na aberratio criminis, não se está diante de um erro de pessoa para pessoa. Está diante de um erro de crime para crime. Eu tinha a intenção de praticar um crime e acabei praticando outro. Tá certo? Então, o exemplo que a doutrina nos traz é o seguinte: vamos supor que eu estava num protesto contra o governo Bolsonaro e aí eu resolvi destruir uma vitrine na Avenida Paulista. E aí eu arremesso uma pedra contra essa vitrine, só que por erro, na hora que eu atiro a pedra, por erro, eu acabo atingindo uma pessoa que passava na Avenida Paulista naquele momento. Então eu queria praticar o crime de dano, mas acabei praticando o crime de lesões corporais. Vejam, eu queria um crime e acabei praticando outro. Por isso é erro de crime para crime, e não erro de pessoa para pessoa. Eu queria praticar dano, crime contra o patrimônio, e pratiquei crime de lesões corporais, crime contra a integridade física. Então, nesse caso, o que o artigo 73 diz para a gente? Quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Então, eu responderei por aquela lesão a título de culpa. Por quê? Porque existe a previsão de lesões corporais culposas. E no crime de dano, eu não responderei, porque eu não atingi a vitrine. Certo? Agora, se acontecesse o dano à vitrine, eu responderia em concurso formal. Eu pegaria a pena do crime mais grave, que é as lesões corporais, e aumentaria de 1/6 a 2/3 para chegar à pena final. Agora, no outro exemplo, vamos supor que eu queria acertar uma pedrada em uma pessoa que estava protestando a favor do governo, e aí eu erro a pedrada e atinjo uma vitrine de uma loja. Então, eu queria praticar o crime de lesão, errei a pedrada e acertei a loja, crime contra o patrimônio. Vamos de novo ao artigo 74. Quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido,
o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Olha, eu acabei danificando a vitrine, porém não existe o crime de dano culposo. Então, eu não responderei pelo dano. Mas responderei pela tentativa de lesão corporal. Por quê? Porque eu joguei a pedra com a intenção de lesionar o manifestante contrário à minha posição política. Certo? Então, são duas hipóteses, pessoal. Nós estamos falando de erro hoje, de erros acidentais. Seja o erro pessoa a pessoa, do qual trata a aberratio ictus, do artigo 73, quanto do resultado diverso do pretendido, que é a aberratio criminis, do artigo 74 do Código Penal, que trata de erro de crime para crime, certo? Mas são hipóteses de erro, tá bom? Vocês voltarão nesse tópico lá no Penal 2. Certo? Quando for falar de concurso formal, concurso material, vocês voltarão nesse tema. E aí, por fim, uma hipótese de erro também que a doutrina nos traz, gente, é o erro sobre o nexo causal, também chamado de aberratio causae. Escreve aberratio causae, mas se fala aberratio causae. O AE em latim não tem som de AI, é som de E. Libertas que sera também, na nossa bandeira de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia. No erro sobre o nexo causal, é fácil, é o seguinte, é o erro sobre a causa da morte, da causa do resultado do crime. Só para fins de conhecimento, vamos supor que eu jogo o meu desafeto da ponte com a intenção de que ele venha a morrer afogado dentro do rio. Só que aí, na hora que ele cai, ele bate com a cabeça numa rocha e vem a morrer por conta da batida na rocha. E não por afogamento, como eu tensionava. Nesse caso, o erro sobre a causa, ou a aberratio causae, será irrelevante para a conformação do crime de homicídio. Por quê? Eu queria matar. Essa era a minha finalidade. Ainda que a causa que ensejou a morte do agente seja diversa daquela que eu tenha programado, daquela que eu tenha arquitetado, o meu dolo se dirigia à morte da vítima. E a morte foi alcançada. Certo? E aí, a pessoa responderá pelo homicídio consumado da mesma forma, ainda que o resultado tenha ocorrido por uma causa diversa daquela que ela tinha previsto, daquela que ela tenha planejado, o homicídio doloso será imputado ao agente da mesma forma. Pessoal, acho que essa questão aqui da prova oral de promotor de justiça do estado do Rio de Janeiro, super concurso, a prova dura uma semana, tá certo? Sessão de tortura mesmo, a prova. Para quem já fez, diz que você fica trancado. Mas eu queria convidar vocês a fazer um exercício prático comigo, que é dar uma analisada nesse caso real, estudo de caso que foi apresentado ao candidato a promotor de justiça para ganhar R$39 mil, mais benefícios. Os benefícios do Ministério Público, o céu é o limite. Então, vamos lá. Marido quer matar a esposa e coloca veneno no remédio. Marido quer matar a esposa e coloca veneno no remédio que a esposa faz uso contínuo desse remédio. A empregada, sem saber do veneno, retira o remédio e a esposa não toma. Ao chegar em casa, o marido vê a esposa dormindo e acredita que esta tomou o veneno e está morta na cama. Então, o que ele está...
Ele acredita que a esposa tomou o veneno e ela está morta na cama, mas ela está apenas dormindo. O que ele está tendo aqui, pessoal? Ele está tendo uma falsa percepção da realidade. É o primeiro elemento para o erro de tipo. Olha, ele não está percebendo a realidade do mundo que o circunda. Aquela mulher que ele acha que está morta está apenas dormindo, e ele não está entendendo isso. Lembrem sempre disso. O erro de tipo começa com a gente não compreendendo a realidade do fato da vida. O que está acontecendo aqui? Ele fala, minha mulher está morta. Não, ela está dormindo, e ele não está percebendo isso. Sendo assim, né, se deparando com a esposa dormindo e acreditando que ela estava morta na cama, o marido atira na vítima com um dolo de vilipendiar cadáver de tanta raiva que sentia dela. Vilipendiar cadáver, pessoal, é você agredir o cadáver, seja por você desrespeitar a integridade do cadáver, que é um crime cujas vítimas são os familiares. Mas veja, se você atira no cadáver para poder desfigurar o corpo, ou impelido por uma cólera de provocar essa agressão à pessoa depois de morta, você não vai responder mais por crime contra a pessoa ali, porque a pessoa morreu. Mas é um crime contra o sentimento aos mortos e contra o respeito que se espera que a gente tenha pelo luto alheio. Certo? Não sei se vocês já ouviram falar de necrofilia. Pessoas que têm relações sexuais com cadáveres. É crime de estupro? Não, a pessoa morreu. Mas pode ser tipificado como crime de vilipêndio ao cadáver, tá? Vocês vão estudar isso lá na parte especial. Então ele vai, atira no corpo, essa praga morreu, graças a Deus, de tanta raiva que ele sentia dela. Só que, na verdade, ela estava dormindo, e foi aquele tiro que ele deu que acabou matando a vítima. Certo? Então, dessa forma, visto que a mulher estava viva, o agente cometeu crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, com base no artigo 17, pois não havia cadáver. Reparem, o crime de vilipêndio a cadáver era impossível de acontecer porque não havia ali naquela cama um cadáver. Havia uma pessoa viva, porém dormindo. Então, o crime de vilipêndio a cadáver está afastado. Nós apresentamos na última aula a teoria do crime impossível. O crime impossível afasta a própria tipicidade penal. Não há crime de vilipêndio a cadáver, por quê? Não se pode vilipendiar o cadáver se a pessoa está viva. É um objeto absolutamente impróprio. Porém, houve homicídio? Não, porque houve um erro de tipo invencível, já que naquele contexto em que o agente se encontrava, ele não pôde perceber que, na verdade, a esposa estava dormindo, porque ele tinha preparado o veneno para ela tomar, no remédio que ela fazia uso contínuo e diário. Mas, professor, ele não colocou o veneno no medicamento para ela tomar? Sim, ele colocou o veneno no medicamento, mas ela ia fazer uso sozinha do medicamento, ou ela poderia vir a não fazer uso desse medicamento. Não foi ele que colocou o veneno na boca dela, ele colocou o medicamento, o veneno no medicamento, de modo que ia ser a partir de uma conduta voluntária da vítima que ela iria fazer a ingestão do veneno. Ou não. Às vezes, naquele dia, ela fala, não quero tomar esse remédio mais, joga fora. Então, o agente, quando colocou o veneno no medicamento, ele estava ainda no campo dos atos preparatórios, que, como tais, ainda são impuníveis, conforme eu ensinei para vocês na última aula. Os atos de cogitação e preparação são impuníveis. O crime só se considera punível a partir da execução. Então, quando eu coloquei lá você colocou lá no medicamento um veneno, você ainda estava no ato preparatório. Você ainda não havia iniciado a agressão
ao bem jurídico tutelado pela norma, conforme teoria objetiva formal, que nós estudamos aqui também. Então, nem houve vilipêndio ao cadáver, porque não havia cadáver, nem houve tentativa de homicídio, por quê? Porque ele parou nos atos preparatórios e não iniciou os atos executórios. E não houve homicídio porque ele atuou em erro de tipo, porque ele acreditava piamente de que a pessoa estava morta, quando na verdade estava dormindo. Resposta da prova oral de promotor de justiça: o agente não responde por nada, nesse exemplo. Então, essa pergunta, pessoal, eu quis trazer ela porque eu achei que ela é a coroação de toda a parte especial, de toda a parte geral do direito penal no que tange à teoria do crime. Ela aborda todos os temas numa pergunta só. E essa é a complexidade que espera vocês no futuro. Para serem promotores de justiça, ganhar salário de 58 mil, 80 mil, tem que saber esse tipo de coisa. Tá? Para ter casa com piscina aquecida, carro elétrico na garagem, auxílio moradia, auxílio paletó, tem que saber isso aqui. Claro, se for advogado de sucesso, vai ter mansão, vai ter jatinho. É que eu tenho uma cabeça binária, ou é funcionário público ou não é. Mas é porque eu sou filho da era Lula, né? Na minha época era só concurso. Hoje em dia, a iniciativa privada está em alta. Não sei nem que está em alta, não. Está tudo em crise. Esqueça o que eu falei agora. Não interessa a minha opinião. Assim, amém? Então, essa pergunta, prestem bastante atenção nela quando vocês estiverem estudando, voltem a ela, tá certo? Porque ela coroa tudo. Fala do crime impossível, da consumação, da tentativa, do erro, do homicídio, tá bom? E é isso aí. E, por fim, nós temos que falar do erro provocado por terceiro, tá certo? O erro provocado por terceiro é aquele no qual o agente também não tem uma representação da realidade, porque o erro no qual ele incide foi determinado por um terceiro agente. De modo que a pessoa que pratica o crime não tem consciência daquilo que está fazendo. Por exemplo, o médico que diz para a enfermeira ou para o cirurgião tal: prepare para mim tantos ml do medicamento X, que vai reanimar o paciente. Ocasião em que o enfermeiro coloca lá um veneno, porque ele quer matar o paciente. O enfermeiro coloca um veneno na seringa e entrega o médico a seringa. Essa seringa, ao invés de ter o remédio que o médico determinou, tinha veneno colocado pelo enfermeiro. O médico, confiando no enfermeiro, injeta o veneno na corrente sanguínea do paciente, acreditando que estava procedendo de forma terapêutica para salvar a vida do paciente. Ocasião em que o paciente vem a óbito imediatamente. Vejam, nessa hipótese, o médico atuou. O médico matou alguém? Matou. Mas ele atuou incidindo em erro? Sim. Por quê? Porque ele não tinha consciência de que aquele medicamento que estava na seringa, na verdade, era veneno. Porém, o enfermeiro tinha essa consciência. Só que o médico foi usado como um instrumento pelo enfermeiro. De modo que, então, nesse caso, quem responderá pelo homicídio é o enfermeiro, e não o médico. Então, aqui nós temos aquilo que nós chamamos de autoria mediata. O autor do crime de homicídio é um enfermeiro, que apenas se utilizou do médico como um instrumento para alcançar o crime que ele tinha a intenção de praticar. O enfermeiro responderá por homicídio e o médico, que foi um instrumento na mão desse enfermeiro. Esse médico que não tinha conhecimento, não tinha representação do que estava acontecendo naquele momento, não responderá por nada porque ele atuou em erro. Certo? Então, pessoal, aqui nós falamos sobre
o erro de tipo. O erro de tipo, ele afasta a tipicidade do crime. O fato originalmente típico, a uma primeira vista, deixa de ser porque falta ao agente a integral consciência sobre todas as elementares que compõem a descrição abstrata do crime. Só que nós temos que estudar também, dentro do estudo do erro, as chamadas discriminantes putativas. Nós começaremos hoje, mas vamos falar ao longo da aula de amanhã também. Gente, o que é uma discriminante? A discriminante, ela é a circunstância que faz com que aquele fato típico deixe de ser considerado ilícito. A discriminante é também chamada de excludente de ilicitude. E as excludentes de ilicitude são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, que serão objeto do nosso último capítulo desse semestre. Quando o agente atua albergado por uma discriminante, ele pratica um fato que a lei considera típico, porque é previsto como crime pela lei penal, mas essa discriminante afasta desse fato o seu caráter ilícito ou antijurídico. Quando você mata alguém em legítima defesa, aquele fato é típico, matar alguém, está lá. Mas aquele fato não é contrário ao ordenamento jurídico. Por quê? Porque o direito nos permite matar alguém em legítima defesa. Então, a discriminante, como o nome diz, ela apaga a conformação inicial de um crime. Olha, aquele fato que seria considerado crime, a princípio, deixa de sê-lo, porquanto incidente uma discriminante. Quando você tem o prefixo des, você está tornando sem efeito. Então, é crime, aí vem uma coisa discriminante. Ela afasta, apaga aquilo que anteriormente seria considerado crime. Então, você matou alguém, fato típico. Em legítima defesa, discriminante incidente. Então, o fato típico deixa de ser ilícito e, portanto, não há crime. Certo? Só que há situações nas quais o agente acredita que está atuando albergado por uma discriminante, porém ele não está. Há situações em que o agente, por uma falsa percepção da realidade, acredita que está atuando acredita estar atuando em legítima defesa, por exemplo, quando na verdade não está. Há situações em que o agente acredita estar atuando conforme o estado de necessidade, mas na verdade não está. Então, nessas situações, onde o agente tem uma falsa percepção da realidade, ele tem uma situação imaginária de discriminante. Ele imagina uma situação discriminante que, na verdade, não existe. Ele imagina que está atuando em legítima defesa, quando, na verdade, não está. Ele imagina estar atuando em estado de necessidade, quando, na verdade, não está. São situações que estão apenas na cabeça dele. Um exemplo que a doutrina nos traz. Suponhamos que um cidadão bem pacato, que mora no interior do Brasil, isolado do mundo, tenha vindo à cidade grande pela primeira vez e foi assistir a uma sessão de cinema em 3D. Ocasião em que um filme que retratava a vida na selva mostrou alguns leões. E num desses momentos, um leão correu em direção aos espectadores
E pela realidade proporcionada pelo cinema em 3D, aquele cidadão pacato acreditou que o leão ia sair da tela e avançar sobre todos os espectadores que estavam no cinema. Ocasião em que ele se levanta e sai pisoteando todo mundo, querendo fugir do cinema. Naquela situação, ele agiu sob uma falsa percepção da realidade. Não havia leões fugindo da tela. Mas aquela falsa percepção fez com que ele acreditasse que estava atuando premido da necessidade de salvar-se. E que, para tanto, ele está autorizado pelo direito a lesionar interesses de terceiros, como no caso, ele saiu pisoteando todo mundo, pulando as cadeiras. Então, ele estava numa situação de um estado de necessidade imaginário ou putativo. A palavra putativo ou putatividade quer dizer imaginário, irreal. Quando vocês verem essa palavra, putativo é imaginário, irreal. Então, ele atuou achando que estava em legítima defesa, em estado de necessidade. Só que era um estado de necessidade putativo. Não existia a necessidade de levantar e sair machucando todo mundo para fugir do cinema, porque não existiam leões fugindo pela tela. Num outro exemplo, suponhamos que o Caio, que teve um desentendimento com o Tício, está andando em um local escuro, tarde da noite, e o Tício já tinha ameaçado matar o Caio por conta dessa briga. E aí o Caio vê o Tício vindo lá do outro lado e pensa, eita, o Tício falou que ia me matar o dia que ele pudesse. Só que o Tício vinha pensando, olha, era o Caio. Eu preciso ver ele para falar para ele que eu aceitei Jesus e agora eu não quero matá-lo mais, quero apenas levar a ele a palavra de Deus. Vou entregar a ele essa Bíblia que está em meu bolso. Ocasião em que Tício, descendo a ladeira, e ao chegar perto de Caio, enfia a mão no bolso para retirar a Bíblia. Só que Caio, lembrando-se da ameaça que lhe havia sido feita, saca a sua arma e efetua um disparo mortal em Tício. Porque quando Caio viu Tício enfiar a mão no bolso, imaginou que Tício estava indo lançar a mão da arma de fogo, que seria impedida na sua vingança, já prometida. Na verdade, o Tício ia pegar apenas a Bíblia. Nesse caso, pessoal, o Caio atuou em erro. Ele acreditou que estava diante dele uma ameaça iminente à vida dele. Uma ameaça iminente à sua vida que iria ser praticada por Tício, seu desafeto que já havia prometido matá-lo. Então, o Caio se antecipou e atuou em legítima defesa, porém era uma legítima defesa irreal, imaginária, putativa, porque, na verdade, Tício não ia sacar arma nenhuma contra Caio, e apenas lhe entregar um exemplar da Bíblia Sagrada. Porém, por uma falsa percepção da realidade, Caio acabou matando Tício. Porém, laborando em uma legítima defesa putativa. Então, nas discriminantes putativas, o agente supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Se realmente o Tício sacasse uma arma para atirar em Caio, a reação de Caio matando o Tício primeiro seria legítima, legítima defesa. Ela é permitida pelo direito. No outro exemplo, se efetivamente houvesse leões saindo da tela do cinema, a situação do senhor que veio do interior do Brasil
seria legítima. Por quê? Porque ele estava premido da necessidade de se salvar. Por isso que ele lesionou as pessoas. Mas são situações de fato que não aconteceram na vida real. São situações imaginárias. Então, essas são as discriminantes putativas. Nas discriminantes putativas, nós vamos estudar amanhã, tá? O agente tem o dolo excluído também. O agente fica isento da pena. É isento de pena o agente que, por erro justificado, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Vamos estudar a partir de amanhã em quais situações a isenção é total e em quais situações é possível puni-lo a título de culpa, a chamada culpa imprópria. Pessoal, 10h21, agradeço a vocês, acho que a gente caminhou bem. Amanhã continuamos, vamos ver se a gente termina essa matéria, e já entramos no último capítulo, que é ilicitude, certo? Obrigado a vocês, boa noite, até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, com Deus.